A gente usa um instrumento para fazer a troca de indexador nas nossas estratégias, que é o DAP. Então, Gabriel, conta pra gente o que é essa sigla DAP. Pode parecer complicado, mas o DAP, na verdade, o que ele é? Ele é um contrato futuro negociado em bolsa, que ele faz a troca de um fluxo IPCA+, por um fluxo CDI, ou seja, ele é um contrato de swap. Então, ele é uma troca, certo? Certo, Tá. exatamente isso. Quando eu falo dessa troca, se tiver um problema nesse seu ativo de crédito, ele te protege? Não, o ativo de crédito não está protegido de eventuais problemas de crédito, dado que a troca, a contraparte vai ser a bolsa, não tem nada a ver com o emissor em si. Tá. Então ele não protege do risco de crédito. Não. Então quando eu falo hedge total, eu não estou falando de proteger do risco de crédito, estou falando de proteger do risco de oscilação de curva de juros, é isso? Isso, em especial com o DAP, diferentemente do DI, a gente está falando do juros real, então da componente real do retorno soberano. Então, para traduzir aqui, se eu ver o título público lá do Tesouro Direto, o Tesouro Inflação, oscilando para baixo, se eu tiver redeado, não vou ter essa oscilação para baixo. Exatamente isso. Legal. Então vamos para a próxima pergunta. Qual que é o benefício para o investidor de fazer esse DAP? Por que a gente usa o DAP? A gente, aqui na Sparta, a gente usa o DAP basicamente e primordialmente para um objetivo, trocar a exposição que o investidor está tendo a algum tipo de risco. Então a gente troca o risco de mercado IPCA mais por CDI, CDI mais por IPCA, e, enfim, variações dessas modalidades. Vamos para exemplo prático. Tá bom. Você tem lá uma debenture que é IPCA mais um determinado valor e tem uma outra debenture do mesmo emissor, com o mesmo prazo, tudo igualzinho, só que é CDI mais tanto. E aí você escolhe uma, escolhe outra, o que muda? O benefício do DAP é justamente a de poder escolher isso. No mercado existem diversos exemplos práticos disso, então você consegue optar pela debenture que paga mais e via DAP trocar o indexador para aquele que você deseja. Então se o spread de crédito tiver mais interessante numa debenture CDI+, e o indexador do fundo for CDI+, tranquilo, a gente vai e compra diretamente a debenture CDI+. Mas se o fundo tiver perfil CDI+, mas a debenture IPCA+, tiver um perfil de retorno mais interessante, a gente pode comprar essa debenture IPCA+, e fazer o hedge via DAP para trocar o perfil de retorno dessa debenture IPCA+, para um fluxo CDI+, e aí casando o indexador do fundo com o retorno da debenture. Tá. Então, resumindo, né? Para mim, então, que estou investindo no fundo, eu olho lá se o indexador é o IMAB5, né, IPCA, ou se é o CDI. E aí você, que está gerindo o fundo, na hora de comprar, não é que se o fundo é CDI, ele só compra ativo CDI. Na verdade, pode comprar tanto faz, só que se ele comprar um IPCA, ele vai fazer o hedge para transformar em CDI. É isso? Exatamente isso. E foi, inclusive, nós da Sparta, nós fomos um dos primeiros a utilizar isso no mercado, no nosso fundo de debêntures incentivadas, que basicamente, o perfil de basicamente todas as debêntures incentivadas por legislação é ser IPCA+, mas nós lançamos, inclusive, um dos primeiros fundos do mercado a transformar o perfil de retorno das debêntures incentivadas, em vez de ser IPCA+, transformar em CDI+. E aí a gente inovou nisso e até hoje a gente vem trazendo diversas estratégias que se utilizam do DAP para explorar essa variedade que a gente pode trazer. Legal, vou até contar um ponto interessante, né? Na época, a gente escolheu fazer o fundo totalmente hedgeado porque os investidores gostam, né, do CDI, que tem pouca volatilidade, tem um resultado bastante bom ao longo do tempo, então preferiam esse tipo de estratégia. Bom, então você já me falou para que serve a troca do indexador na prática, né? Agora vamos fazer um passo a passo. Como que você troca do IPCA para o CDI? Bom, a princípio, para você fazer essa troca, você tem que conhecer a fundo os fluxos que seus papéis têm. Então você vai pegar a sua debênture IPCA+, que seja, vou fazer aqui um exemplo trocando de IPCA+ para o CDI. Então você vai pegar a sua debênture IPCA+, vai ver quais os fluxos que ela tem e como eles estão dispostos no tempo, e a partir disso você vai aplicar um choque na taxa de juros que ela está exposta, no risco soberano que ela está exposta, para calcular qual seria o impacto desse choque no valor do título. E aí, com os derivativos, você vai comprar uma posição em derivativos que tem um efeito contrário, de modo que, caso a debênture caia de preço, sua posição em derivativos vai subir de preço, netando, ou vice-versa. E aí, com isso, na verdade, você só vai estar exposto ao spread de crédito. Então, você vai zerar todo o risco soberano a que você está exposto. Entendi. Então, e agora vamos lá.
a gente falou aqui já em vários vídeos aqui na Sparta sobre o IMA-B5, né? Como que eu faço daí para ficar exposto ao IMA-B5, né? Conta pra gente um pouco mais em detalhe como que é na prática, assim, passo a passo. Claro, o IMA-B5, ele é um índice, né? Mas esse índice é composto basicamente, hoje, né? São de 5 ativos, que são das NTNBs com vencimento até 5 anos. E essas NTNBs, assim como as debêntures, elas têm fluxos ao longo do tempo, e esses fluxos podem ser redeados. Então, na verdade, eles podem ser replicados via derivativos, na verdade. Então, você pega esses fluxos e você monta uma posição no DAP que te dá essa exposição a cada fluxozinho que esses 5 títulos vão ter. Você vai montar uma posição derivativa que te traga o mesmo retorno que esses fluxos. Então, vai basicamente você vender DAPs, no caso, mas de modo que o retorno dos seus DAPs seja similar ao retorno que as NTNBs que compõem o índice IMA-B5 teriam. Então tá bom. Então você está me falando que você vai... Deixa eu ver se é isso, né? Em outras palavras, você está me falando que você vai montar uma carteira de DAP que ela vai ter exatamente o mesmo comportamento que o IMA-B5, que Exatamente. É uma cesta de títulos públicos, né? Tesouro Inflação lá do Tesouro Direto, com até 5 anos de vencimento, né? Então vai ter os 5 vencimentos. Exatamente isso. Tá. Agora, vamos dar um exemplo prático, né? Imagina que eu tenho lá aquele título IPCA mais 6,5 e eu quero transformar de IPCA mais para CDI mais. Então, o que eu vou ter? Um CDI mais 6,5? Não. Aí que é importante a gente exemplificar, até para ficar claro para os investidores, porque, na verdade, quando a gente fala IPCA mais 6,5 num título de crédito privado, na verdade, o 6,5 ele tem 2 componentes. Uma componente que é de risco soberano e uma componente que é de spread de crédito. Legal. Então, vamos supor que, se a gente olhar lá no Tesouro Direto hoje, provavelmente vai estar em torno de IPCA mais 5,5. Pode né? ser? Pode Sim. ser? Uhum. Então, na verdade, por exemplo, continuando no exemplo, uma debênture que é IPCA mais 6,5, então, na verdade, IPCA mais 5,5 seria o risco soberano e ela teria 1 de spread de crédito, simplificando aqui a grosso modo. E, na verdade, quando a gente faz uso do DAP, na verdade, a gente vai trocar todo o risco soberano, ou seja, o IPCA mais 5,5 por CDI. Então, na verdade, o resultante vai ser basicamente CDI mais 1, que é basicamente CDI mais o spread de crédito. Então, você troca o risco soberano total, que tem uma componente pré-fixada, por um risco soberano total pós-fixado. E desse modo você fica com uma resultante que é CDI mais spread de crédito. Legal. Então esse ponto é importante para deixar claro por que os spreads de crédito das nossas estratégias, elas são... por que a gente enfatiza tanto os spreads de crédito das nossas estratégias? Então quando a gente pega o Sparta Top, que tem lá CDI mais 2, e o Sparta Top Inflação, que tem IMA-B5 mais 2, você vê que esse mais 2 é a mesma coisa, porque só tem a troca de indexador. Vale a mesma coisa para o Sparta Previdência, Sparta Previdência Inflação, Sparta Debêntures Incentivados, Sparta Debêntures Incentivados Inflação e, em algum grau também, entre o Juro 11 e o CDI 11. Né? A gente está olhando sempre o spread de crédito e aí o indexador é o que a gente falou. A gente ou faz o hedge parcial ou faz o hedge total, depende de qual que é o caminho que a gente está fazendo, mas é o risco de mercado, certo? Quando a gente fala de hedge total, então, a gente está falando de uma carteira uma carteira IPCA que a gente transforma no perfil CDI, certo? Exatamente isso. Então, a gente pega todos os fluxos, independentemente do vencimento, e transforma em CDI. Então, se eu tiver um fluxo das minhas debêntures, né, um pagamento das minhas debêntures em 2040, eu vou transformar, exposto a uma inflação implícita ali pela curva de juros em 2040, eu vou pegar e transformar este fluxo em um fluxo CDI+, com uma duration de 0, né, totalmente pós-fixado. Legal. Então, esse é o exemplo que acontece no Sparta Debêntures Incentivadas, Exatamente. por exemplo, certo? E aí o caminho inverso, que é quando a gente faz a troca do indexador no outro sentido, que é o caso do Sparta Top Inflação. No final, ele tem uma carteira CDI e a gente usa o derivativo para replicar o IPCA e fica com uma carteira que se comporta como o IMA-B5. Exatamente isso. Mas aí, no caso do efeito inverso, a gente tem uma possibilidade maior de escolher quais vértices você quer estar exposto à inflação, em qual duração, quais NTNBs você quer estar exposto, o que dá uma grande opção para a gestora escolher onde a gente quer estar exposto. E aqui na Sparta todos sabem que a gente gosta bastante do IMA-B5, mas então no caminho, para fazer o hedge total, a gente sempre
faz o hedge para uma duration de 0, né, para tirar a exposição à inflação. Mas quando a gente faz o caminho inverso, para ter exposição à inflação, a gente tem essa opção de escolher onde a gente acha mais atrativo. Legal. Agora, pergunta que também muita gente faz para a gente. Pô, legal, gostei disso, tenho lá uma debenture na física e quero fazer também o DAP, né, nos meus investimentos pessoais, quero trocar indexador. Posso? Na teoria, sim. Na prática, não. E digo na prática não porque um contrato de DAP, em geral, ali ele tem uma exposição, né, um notional, que a gente chama, acima de 100 mil reais. Isso para um vértice. Então, uma pessoa física que queira operar um DAP, ela teria que ter uma exposição a um vértice, com um prazo ali de 100 mil reais em uma única posição, o que a gente sabe que para o investidor comum brasileiro não é tão próximo assim. E além disso, o DAP traz uma série de complicações que ele, por ser um futuro, ele tem ajustes diários, então você tem que ou pagar ou recolher ali o ajuste dos futuros, e isso incorre em DARFs, que tem custos adicionais, e além disso, não tem capilaridade, a execução de um contrato talvez não seja tão fácil, você tem que ter uma conta com uma corretora, alguém, enfim. Na prática sim, mas... Ou seja... Na teoria sim, mas na prática fica difícil. Mesmo se fosse um cara, um profissional de investimentos como você jamais faria na física, é isso? Eu não. Então tá bom, legal. E tem última pergunta que também é bem relevante. Tem custo para operar o DAP? Existe um custo do DAP, mas ele é desprezível. O custo que a gente paga para operar o DAP é o custo de corretagem, que é ínfimo, e uma vez montada uma posição, se você carregar para o vencimento, ele não tem mais custo nenhum. Então, uma vez que a gente fez o hedge foi feito, não tem custo nenhum, não precisa vis-a-vis outros contratos de swap no mercado, que tem custo de rolagem. O DAP não tem. Então, uma vez montada a posição... Então, essa é a forma mais eficiente que a gente poderia fazer uma troca de indexador no mercado, é isso? Sim, e sem contar que o DAP tem liquidez, que você consegue ir na bolsa e executar. Então, a hora que você quiser, no prazo que você quiser, com a granularidade que você quiser. Com certeza. Então, tá bom. Bom, pessoal, vocês viram que é um tema complexo, tem bastante contas e controles para serem feitos para a gente conseguir operacionalizar isso, mas eu acho que a mensagem que a gente tem aqui é que a troca do indexador ela dá muita flexibilidade para a gestão, para a gente capturar de fato as melhores oportunidades e poder construir a estratégia no perfil que serve o investidor melhor. Tá? Então é isso, se tiver mais dúvidas a gente está à disposição. Obrigado.